Ok, bom pessoal, vamos começar então. Inicialmente, uma ótima tarde. É um prazer falar com vocês. De manhã estive aqui numa outra apresentação também, mas é um prazer estar com vocês. Hoje, agora à tarde, um tema totalmente diferente, um tema que realmente faz jus à importância que se tem no mercado. Então, bem-vindos a todos ao nosso Electrification Latam Tour. Espero que vocês embarquem conosco nesta tarde em busca de mais conhecimento, com aprendizado, e ficam abertos às perguntas a qualquer minuto, né? No nosso chat da apresentação, você pode fazer as perguntas que precisar, que vier. Não se sintam intimidados. A ideia aqui é que nós sejamos uma roda de bate-papo e debate. Não é um negócio para ficar maçante. Então, a participação de vocês ela é essencial. As pessoas que também têm o meu WhatsApp, fiquem à vontade de mandar meu WhatsApp. Eu vou estar lendo aqui. Eu vou ser o intermediador. Meu nome é Marcel Serafim. Eu sou diretor de produtos e soluções da ABB Eletrificação no Brasil. Então, antes de apresentarmos os integrantes, vamos falar qual é o tema que nós vamos dizer hoje. Sistemas de energia crítica. Esse é um tema que está extremamente presente no nosso dia a dia. É um tema crítico hoje para as companhias, principalmente quando nós falamos de energia sem ruídos, ou uma energia que você consiga sustentar uma produção, um dado, uma efetivação de alguma informação sem nenhum problema com queda de energia, ou picos de energia, ou riscos de energia. Estamos aqui com eu, Marcel, como já falei, antes de apresentar os apresentadores, né, os debatentes aqui. Caso você não esteja escutando a apresentação, de uma forma bem simples, pessoal, é só você clicar no telefone, vai aparecer uma outra tela para você, você conecta em Connect Áudio, você vai selecionar e dá aqui aperta o verde, você vai selecionar. O verde, você vai atender essa demanda. Lembrando que o seu microfone também não pode, o seu alto-falante não pode estar em zero. Na parte da manhã eu deixei em zero e eu não consegui identificar onde está o problema. Então, observe esse ponto aqui, que é um ponto extremamente importante, ok? Bom, vamos lá então começar a nossa viagem. Espero que o tempo vai ser rápido, eu tenho certeza disso. A última apresentação foi extremamente bacana, a participação do pessoal, e com certeza aqui não vai ser diferente. Rapidamente, o que é a ABB? Eu não vou falar muito da companhia. A ABB, na verdade, é mais que uma empresa líder de global de tecnologia que estimula a transformação da sociedade em prol de um futuro mais proativo e sustentável. Nós temos vários produtos e vários sistemas que oferecemos ao mercado, desde um sistema de média tensão até o interruptor da sua casa. Então, tudo que você pensar nessa cadeia de eletricidade, automação, em produtos e soluções, a ABB participa. Atendemos todos os mercados, em mercados de energia, mercados de prédios comerciais, indústrias, máquinas, produção de equipamentos de consumo. Então, fiquem à vontade também de compartilhar e trocar essas informações. E estamos presentes no mundo inteiro. Estamos em mais de 130 anos de existência, a ABB, com a fusão da ASEA com a Broboveri, em mais de 100 países, com mais de 110 mil funcionários ao longo do mundo. Bom, então eu já me apresentei, Marcel Serafim. Nelson, faz uma pequena introdução sua, para o pessoal saber quem é você. Pessoal, primeiro, boa tarde a todos aí. Obrigado pela participação, pelo tempo também de todos aí envolvidos, né? Meu nome é Elson Dutra, sou responsável, né, especialista na área de UPS na ABB. Tive já também uma passagem grande aí em outros mercados também para sistemas críticos, então a gente vai fazer um bate-papo aqui, falar com todos vocês aí, passar um pouquinho, né, da nossa vivência relacionado a soluções, e também esperamos aí que todos vocês que estão presentes aí também que coloquem perguntas e dúvidas sempre são muito bem-vindas. Então, todos que estão nos ouvindo, fiquem à vontade em qualquer dúvida que vocês tenham. Sempre bem-vindo. Muito bacana, Elson. Obrigado pela apresentação. Vinícius. Boa tarde, Marcel. Boa tarde, Elson. Boa tarde a todos que nos escutam. Agradecendo primeiro a presença de todos que
estão aqui compartilhando seu tempo conosco. Meu nome é Vinícius, como eu falei. Hoje sou especialista de produtos na parte de chaves de transferência da BB. Também cuido de todo o portfólio de chaves da BB e vim aqui hoje para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência e também ouvir o que vocês que estão presentes aqui hoje têm a nos dizer ou compartilhar, para a gente dividir as experiências e compartilhar um pouco do que a gente vem vivendo nos últimos anos aí no mercado de energia. Bacana, Vinícius, muito bom. Obrigado pela introdução, Elcio Vinícius. E para que nós consigamos iniciar o nosso tema, pessoal, de energia crítica, eu faço uma pergunta que já está no primeiro slide, que é, pessoal, o que é energia crítica? Quem consegue me ajudar a responder isso para que a gente consiga ter um pano de fundo para que as pessoas estejam nos ouvindo e entendam o que nós vamos nos aprofundar nesse tema? Boa pergunta, Marcelo. Começando aí já uma explanação sobre o tema, energia crítica, na verdade, é um desenho de um sistema onde esse sistema propõe uma solução, contenção de problemas que o sistema elétrico, o grid, ou a gente tem relacionado à energia elétrica, né, a qualidade de energia. Então, nós temos aí uma série de artifícios e produtos que podem nos ajudar a manter um sistema em operação, né? Primeiramente, eu acho que o ponto importante é entender vários sistemas que nós temos em operação hoje, né? A energia sempre é essencial. A gente fala um pouco de diversos tipos aí de mercados, não somente pensando em sistemas críticos hospitais, por exemplo, a gente sempre fala data center, mas hoje temos na indústria principalmente uma série de outros eventos que ocorrem na rede elétrica, e aí sim é importante ter um desenho de sistema, principalmente com componentes que trazem uma alta confiabilidade para manter a energia fluindo por esse sistema. Acho que esse é o primordial primeiro, né? O principal ponto aí de abordagem, né, no tema de sistema crítico. Eu podia dizer, então, que onde você tem uma complicação devido a uma anomalia na eletricidade, podíamos dizer que é uma energia crítica. Seria isso? Correto, correto. Hoje a gente fala de sistemas elétricos, principalmente, né? Então, dentro do sistema elétrico, muitas vezes, temos aí uma série de possibilidades em cada uma das localidades aí para cair, né, dentro de um sistema crítico. Então, a gente vai também, logicamente, abordar aí situações que a rede elétrica traz de um comportamento inesperado para o sistema e como os produtos podem melhor, né, atender e garantir que a energia elétrica continue fluindo no sistema. Bacana, Elson. Obrigado pela explicação. E agora, não vamos deixar o Vinícius quieto, né? Então, Vinícius, eu ia falar. Agora a pergunta é o seguinte, né? Quais são os mercados específicos para energia crítica? Eu vi que vocês prepararam aqui um slide sobre os mercados, mas é tudo isso mesmo de mercado? Olha, Marcelo, a gente estava conversando antes da apresentação e tem muitos mercados onde uma falha na energia, uma falha na parte elétrica do sistema acarreta em problemas que, às vezes, que o caso mais grave é que, como o Elson já comentou, os hospitais, que aí a gente está falando de vidas que podem ser perdidas por conta de uma falha elétrica. Então, todo o desenho desse sistema para o mercado hospitalar ele é muito importante. Então, a gente vai detalhar um pouco mais para frente, um pouquinho melhor sobre o que a gente pode fazer para melhorar a confiabilidade do sistema hospitalar. Logicamente, que tem outro mercado muito típico, o mercado de data center, que hoje, então, na pandemia, que a gente nota aí com a diversidade que se tem de recursos online, quando se tem uma queda num data center de um serviço de streaming, na hora todo mundo já vai para a internet falando, olha, caiu aqui meu serviço de streaming, não consigo assistir minha série, mas também para companhias. Muitas vezes nós aqui estamos hoje aqui fazendo um webinar, se porventura venha a cair o sistema que está nos sustentando aqui online, nós ficaríamos sem a possibilidade de continuar o webinar. Então, existem esses dois mercados muito clássicos, né? Tanto quanto o mercado de refinamento de petróleo, o mercado de metals e mining, que são mineradoras, mas existe também um mercado que a gente hoje não considera um conceito como energia crítica, mas que também pode ser. Vimos na sexta-feira agora que saiu uma matéria no site mostrando que 6 mil frangos
foram mortos por uma queda de energia, e aí não tinha como manter os ventiladores ligados, e os frangos acabaram morrendo por causa do calor. Então, será que esse mercado também não faz parte do sistema de energia crítica? Será que para esse mercado é a mesma solução que para um data center? Logicamente que não, mas são dois mercados que têm, sim, criticidade no ponto de vista de energia. Falando de criticidade, aí eu vou pegar o meu exemplo aqui em casa, né? No passado, eu não tinha essa preocupação com energia crítica e qualquer oscilação de energia em casa, o meu roteador, minha internet caía. Claro que eu fui atrás de uma solução e a solução foi colocar um no-break, uma UPS da ABB aqui em casa. Ou seja, eu consigo agora ficar, mesmo sem energia, minha internet funcionando, meu roteador também. Então, querendo ou não, claro, em proporções diferenciadas, né, sem sombra de dúvida, uma residência, para uma indústria, para um data center, até uma indústria nuclear, né, quando nós falamos de um núcleo de urânio, se você não tiver uma energia crítica ali olhando, pode ocorrer uma tragédia. Mas, querendo ou não, está envolvido no nosso dia a dia. Então, ou seja, a energia crítica faz parte do nosso cotidiano, querendo ou não. Né? Esse é um ponto importante de nós explorarmos. Só que, para quando nós falamos de energia crítica, nós precisamos entender também como funciona o sistema de distribuição de energia. Porque, querendo ou não, a energia crítica ela está olhando muito para o ponto final, ou seja, no consumo final, ali perto do cliente, na produção. Só que como é feita essa produção? Como são compostos esses sistemas de distribuição, Vinícius? Já que você está no embalo falando de distribuição, o que você pode contribuir conosco aí sobre o sistema de distribuição de energia? Vamos lá. Então, acho que a gente tem que... Acho que tudo, partindo do pressuposto básico, né? Tudo vai começar na geração de energia. Então, no Brasil, a gente vai ter normalmente, grandes geradoras em sistemas que são conectados à rede. Essas grandes geradoras, elas geram a energia através de fotovoltaico, através de hídrico, através de geradoras térmicas. Essa energia gerada em alta tensão, ela é transmitida para pontos que vão sendo rebaixados, né? A tensão, então a gente gera lá em 500, a gente vai transmitir lá na primária em 500 kV, 500 mil volts, e vem trazendo essa energia até o ponto da nossa tomada em 220. Então, a gente tem lá, primeiro ponto, a geração, a gente vai ter a transmissão, e aí a gente tem as distribuidoras de energia que fazem com que essa energia gerada chegue ao nosso cliente, chegue ao ponto de entrada do nosso unidade produtiva, que pode ser aí um mercado, um data center, um hospital. No conceito básico, a gente tem esses 4 grandes pilares, que são os pilares que a gente fala da distribuição, pensando do ponto de vista desde a geração até chegar no nosso ponto final. E aí, já destacando, a gente tem hoje no Brasil uma malha bem sólida quando a gente pensa na parte de geração e transmissão de alta tensão. A gente tem uma malha bem sólida, normalmente se tem bastante caminhos alternativos para que se não pare da geradora e não se pare na transmissora. Esses eventos de falha nesse tipo de sistema são um pouco... não são comuns, né? Já quando a gente vai tratando um pouco mais próximo da carga, a gente está falando de ter mais problemas e mais anomalias no sistema elétrico. E lembrando que a matriz brasileira ela é composta em sua grande parte na geração de usinas hidroelétricas, né? Temos um grande caso aí que são as usinas de Itaipu, no interior de São Paulo, com Mato Grosso, Belo Monte, né? Você tem as usinas Ilha Solteira, Três Irmãos e outras tantas usinas hidrelétricas espalhadas por aí, que a matriz brasileira é uma energia já bem consolidada na parte de renovável e ainda vem se efetivando ainda mais com a parte de energia solar e energia eólica que crescem em valores exponenciais. Bacana. E agora, Elson, quais são os principais elementos do sistema? Quando nós falamos em sistema de distribuição de energia, você pode contribuir conosco? Sim, primeiro, acho que uma mensagem importante, eu costumo sempre dizer, a energia elétrica ela é o combustível do desenvolvimento. A gente sempre tem energia elétrica, né? Então, por isso é muito importante a composição que nós estamos vendo no sistema, porque aí traz para a gente
uma série de conversões, vamos pensar assim, na energia. Então, a gente fala, saindo de uma geração, geralmente a geração pode ser em contínua ou alternada em alta tensão. E aí você transforma isso depois para uma média tensão, depois transforma isso para a sua residência em baixa tensão. Tudo isso atrelado a cabos que são distribuídos aí ao redor de cidades e estados, muitas vezes. Então, toda vez que a energia ela é transportada ou ela é transformada, existe um risco, né, onde ou seja pela transformação, ou seja pelo trecho que essa energia ela é distribuída, né? Tudo isso ocasiona elementos que podem trazer aí uma série de comportamentos inesperados da rede elétrica para a sua residência. Seja uma descarga atmosférica, por exemplo, seja uma falha em uma subestação. Então, essa composição é muito importante para a gente poder entender, muitas vezes, cada um dos clientes. Eu acho que a gente consegue entender quem são os clientes que consomem essa energia. A gente fala, por exemplo, aí distribuição para grandes consumidores, estamos falando de indústrias. As indústrias, normalmente, para transformar a matéria-prima, ela usa energia elétrica ou energia de outro tipo, né? Hoje, eu acho que a maior parte usa energia elétrica para qualquer tipo de processo. E esse consumidor está buscando energia dentro do grid. Então, toda vez que a gente tem, por exemplo, um forno elétrico de alta capacidade drenando energia da rede, alguém vai sofrer com essa drenagem, né? Porque, muitas vezes, se o sistema elétrico não estiver muito bem preparado para isso, a gente pode ter eventos, por exemplo, de blackouts, eventos, por exemplo, de afundamento de energia, e tudo isso a gente precisa, logicamente, mantendo o histórico de cada consumidor, ele pode, vivendo esses históricos, definir, né, algumas soluções para que ele não absorva tanto esse comportamento, né? Então, por isso é importante entender como que a cadeia de distribuição, a gente começa depois a entender quais são os efeitos que essa distribuição ocasiona, né, no sistema. Então, ou seja, você tem uma série de efeitos físicos, né, elétricos na rede, de acordo com chaveamentos errados, aumento da carga, aumento da demanda, ou falta de produção de energia, que eu lembro tem lá em 2005, Correto. o Brasil tinha uma escassez sobre energia, né? Então, ou seja, você tem uma série de causas e efeitos que podem acontecer no sistema elétrico nacional que impactam a vida de todos, né? Em Nova York, alguns anos atrás, quando teve o blackout para Nova York, imagina, metrôs, semáforos, a cidade virou literalmente um caos. Por quê? Porque hoje, como você comentou, a eletricidade é a base, a grande base de tudo, né? E eu vi até uma charge esses dias dos conservadores dizendo, fazendo uma em 1800 e bolinha, né, Guaraná com olha, dizendo que eram contrários à eletricidade, à energia elétrica no passado. Então, é interessante como isso acontece e a energia está mais do que enraizada no nosso cotidiano. Hoje tudo é elétrico. Estamos falando de carros elétricos, estamos falando de cidades elétricas, de automação. A sua casa é movida a eletricidade. Muito bacana. Sim, correto. Agora quando... Desculpa, Elson. Te dou, Marcelo, desculpa. Não, pode falar, fica tranquilo. Você ia dizer que, na verdade, teve uma transformação, né? A gente teve uma fase do combustível fóssil, do carvão, né? Aí depois passamos para a parte do combustível fóssil ainda, mas muito diesel, muito óleo, e hoje, né, o mercado todo está olhando para a energia elétrica, né? Então, acho que essa é a grande transformação também. É verdade. Na verdade, é a mudança do conceito, né? Ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que esse conceito também que a gente está mostrando, ele também hoje passa por uma mudança, né? Esse conceito de hoje vir tudo da geradora, passar pela transmissora, chegar na distribuição, que chega à nossa residência, ou chegar à nossa indústria, chegar ao nosso hospital, ele também vem passando por mudanças do ponto de vista de que a gente, aos poucos, vai incluindo um sistema de geração dentro da nossa própria unidade. Muitas indústrias já começam a ter uma parte de geração fotovoltaica, já começam a ter sua própria unidade de geração eólica, por vezes. Na nossa residência, o futuro já nos permite dizer que teremos carros elétricos na nossa residência que poderão, talvez, quem sabe, alimentar a nossa casa no momento de falta. Então, a gente já começa a falar de um sistema que se torna mais complexo e que tem mais possibilidades de se manter a energia no nosso ponto final de consumo. Então, esse novo sistema também, a gente precisa pensar como que também o nosso projeto, a nossa solução vai se adequar a esse sistema que está chegando e está vindo com bastante força, que é o que a gente vai chamar de smart grid, aí, né? Um grid mais inteligente.
É verdade. E, inclusive, nós falamos na apresentação hoje de manhã exatamente isso. Os carros, eles vão ser o backup das casas, né? Então, por exemplo, tem uma propaganda de um fabricante de carro que ele instalou uma série de tomadas no carro elétrico que, num ambiente de desastre, as pessoas poderiam utilizar as tomadas, usar a energia do carro para ligar equipamentos de resgate, iluminação. Fantástico, e realmente é isso. Hoje os carregadores de carregamento da BP já podem fazer essas atuações. Mas vamos voltar um pouquinho, eu estou bem interessado num tópico que me chama bastante atenção na parte elétrica, quando nós falamos de causas e efeitos. O que você consegue compartilhar mais de causas e efeitos para nós quando nós falamos em rede elétrica? Boa pergunta. Normalmente, usualmente a tecnologia hoje nos traz um grande benefício, que é o Smart Grid. O Smart Grid é uma rede elétrica inteligente, então ela sabe, ela tem diversas situações de comportamento do consumidor, que ela sabe se ajustar a esse comportamento, né? Então, hoje o Smart Grid é muito relacionado a esse comportamento, essa inteligência dos sistemas em se comunicarem. Bem simples, a minha residência precisa de potência, então o sistema elétrico entende qual que é o caminho para essa potência, para eu mandar potência para essa residência. É via uma rede elétrica que está pelo interior de São Paulo, pelo Nordeste, então ele sabe normalmente entender qual é o melhor fluxo de energia que ele vai aproveitar para isso, né? E também, quando a gente fala de distribuição elétrica sempre, tem uma série de fatores que vai trazer, na verdade, o efeito, né, da causa da energia elétrica, como a gente comentou. Então, por exemplo, uma flutuação de energia, por exemplo, uma queda de energia, uma outstage, como chamam, ou um blackout, né, quando não tem energia suficiente para mandar para o consumidor, então, por segurança, todo o sistema se desliga. E aí vai caindo subestações porque não tem potência suficiente na subestação para manter, né, todo o sistema elétrico energizado. Por exemplo, um caso recente, a gente acha que 3, 4 anos atrás, passou nos Estados Unidos, teve uma grande enchente, né, mudou um pouco o conceito lá de como prover energia elétrica para as residências, porque tinha muitos casos lá na parte sul do Carolina do Sul, por exemplo, que as casas ficaram 4, 5 semanas sem energia elétrica. E tinham muitas pessoas que dependiam de um sistema, por exemplo, de ventilação, dependiam, por exemplo, de um sistema de... hoje a gente faz até a própria transfusão dentro de uma máquina extracorpórea hoje, para não ter que ir até um hospital. Hoje a pandemia usa muito isso, a residência da pessoa tem que prover energia elétrica. Então, o sistema elétrico americano mudou esse conceito de manter um mini sistema de energia crítica dentro das residências, para não uma falta de energia dessa, que provocasse um blackout por mais de alguns dias, a residência tinha que ser autossuficiente para poder manter esses sistemas em operação, né? Então, falando um pouco de outros efeitos também, toda vez que nós temos uma descarga atmosférica numa rede elétrica, numa linha de transmissão, ou uma baixa impedância ocasionada por uma chuva dentro da linha também, tudo isso ocasiona efeitos aí na rede, né? Seja ela um blackout, como a gente colocou, seja esse efeito, por exemplo, a gente chama de afundamento, elevação de tensão, distorção harmônica. Então, a gente vai conseguir um pouquinho lá na frente elencar quais são essas causas, né? Quais são esses efeitos e como a gente consegue blindar, né, o nosso sistema elétrico aí alimentando todo o sistema. Bacana. Vidas não tem preço, né? Então, acho Correto. que isso é a massa, é o slogan total, independente de qual seja. Vidas não tem preço e precisamos pensar nisso. E aí, esse fórum, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso, de como desenvolver ainda mais e melhorar esse sistema de energia crítica para que nós não tenhamos nenhuma vida perdida sobre isso. Muito bacana. Agora, uma coisa que me chama bastante atenção, que vocês prepararam no slide, é sistema de energia crítica, né? Distúrbios e conceituação. Quando nós falamos de sistema de energia crítica, o Elson, quais são os distúrbios mais comuns que existem e que vocês vivenciam no dia a dia, com o conhecimento de vocês, porque vocês são especialistas na área, vocês atuam muito nessa área. O que vocês podem compartilhar conosco? Quais são os principais distúrbios que vocês enfrentam e encontram por aí? Normalmente a gente percebe mais esses efeitos quando chove, né? Então a gente está na nossa residência, tem uma chuva muito forte, a gente percebe que muitas vezes a rede pisca. Vamos falar, piscou aqui em casa, porque na verdade é uma pequena interrupção que ocorre no sistema, porque está chovendo muitas vezes, porque na chuva
vamos pensar assim, a linha de transmissão ela tem uma impedância que ela tem que manter como segura. Quando isso oscila muito, ela pode desligar por segurança, né? Então, isso o que ocasiona? Uma interrupção de energia na nossa residência, seja ela momentânea, às vezes 2, 3 segundos, e aí também essa inteligência religa de novo o sistema, ou então realmente a gente tem um blackout, né? E aí a gente não tem aí energia, né, para nossa residência. Imagina quanto isso afeta muitas vezes uma indústria também, né? Então a indústria tem uma produção, alguns tipos de efeitos a indústria sente muito, como por exemplo um afundamento, que é um SAG, como está, ou um swell, que é uma elevação, que é o que na verdade, traduzindo para todos vocês, eu tenho um nível de tensão que a gente usa para a nossa residência que é 120 volts. Às vezes isso pode chegar a 110, 100 volts ou até 200 volts. Então, isso ocasiona o que na nossa energia elétrica? Isso ocasiona problemas nos componentes, né? É o que? Nossa geladeira, nosso televisor na residência, trazendo isso para uma indústria. A indústria, pior caso, a produção, ela para. Uma produção, quando ela para, ela se perde um processo muitas vezes. A retomada desse processo leva um certo tempo também, muitas vezes por uma interrupção, a gente chama de microcorte, às vezes, de milissegundos, ou microsegundos, algumas vezes até, dependendo do equipamento, pode sofrer com isso, né? Uhum. E, além disso tudo, muitas vezes, temos aí falando um pouco de interferências ou distúrbios ou harmônicas, por exemplo, que são, na verdade, muitos equipamentos conectados na rede, equipamentos esses que eles trazem uma distorção para a rede, como a gente considera, por exemplo, vocês imaginem muitos equipamentos como um forno micro-ondas que tem uma certa distorção que ele gera na rede. Muitos deles conectados ao mesmo tempo, então a rede ela tem uma oscilação também, e aí esse efeito dessa oscilação também provoca alguns problemas, né, para os equipamentos também, de acordo com a necessidade. Então, o ideal, como vocês estão vendo no slide, o ideal aí é que sempre a energia que está na carga tem aquele efeito, tem uma forma de onda contínua e perfeita, né? Esse é o sonho de toda carga, vamos pensar assim. Só que, na verdade, a energia elétrica que ela recebe na rede, ela é um misto de tudo que está nessa caixinha de distúrbio elétrico, né? Tudo isso está acontecendo agora na nossa rede elétrica, a gente não está vendo muitas vezes o efeito dela, mas a causa dela já existe lá na rede elétrica e a gente já tem alguns equipamentos muitas vezes que podem trazer para a gente aí algumas soluções para isso. Por exemplo, bem básico esse sistema que vocês estão vendo, né? Então, tudo isso que vocês estão vendo aí está sendo ocasionado na rede elétrica. Então, quando nós temos um efeito na rede elétrica que, por exemplo, eu tive um corte na rede, e se esse corte na rede levar aí, por exemplo, mais que 3 segundos, automaticamente o sistema entende, ok, a rede elétrica falhou, ela não religou. O que eu faço agora? Então, esse sistema pode ter inteligência de entender, ok, se eu não tenho rede elétrica, quem é meu backup? Meu backup, por exemplo, nesse caso, são meus geradores. Então, meus geradores, automaticamente, eles já identificam que eu tenho que partir, tenho que assumir a carga, só que, nesse tempo de partir o gerador e assumir a carga, está dizendo, aí nós temos em média de segundos a minutos, muitas vezes. Né? Então, vocês estão vendo, por exemplo, um cenário aí, a gente colocou um cenário que é muito parecido, por exemplo, com um hospital, com um data center, por exemplo, com uma indústria. Esses 10 segundos, alguns minutos também, provocam um efeito aí na carga. Então, vocês estão vendo que depois que tem o gerador, nós temos aí um dispositivo chamado DPS, né? Esse DPS, SPD, ele tem a função de essas sobretensões que ocorrem na rede ou essas interferências que ocorrem na rede, ele vai mitigar aí e automaticamente, depois desse sistema, a ATS, que é uma transferência automática, ela vai entender, né, qual que é a rede preferencial para ela, seja elétrica, seja gerador, automaticamente. E a última barreira que vocês estão vendo aí é a UPS. A UPS aí que ela vai fazer, todo esse que vocês viram passado, que levou minutos, né, para acontecer, até o gerador entrar, tudo que está para frente da UPS não sentiu nada. Eles estão recebendo energia limpa, energia de qualidade, provinda muitas vezes de uma outra fonte de energia, que são baterias muitas vezes, e aí essas baterias conseguiram manter nesse tempo entre partir gerador e a rede elétrica ou voltar ou ficar ausente ainda, o gerador alimenta toda a carga, e a UPS fez essa barreira aí no meio do tempo para manter todo o sistema. Bacana. Vinícius, eu estou vendo aqui nessa imagem, né, que nós temos dois sistemas, ou seja, a concessionária de energia
e os sistemas iniciais geradores de backup. Agora, querendo ou não, você tem dois sistemas. Como funciona esse chaveamento automático aqui dessa aplicação que o Elson comentou? Né? Nós temos aqui os hacks aqui dos data centers, mas, querendo ou não, você tem duas fontes de energia chegando, exatamente na ATS. A ATS, qual é o papel da ATS? Como funciona a ATS? Bom, Marcel, para ser simplista, a ATS ela é o equipamento que fica no meio desses dois sistemas, enxergando os dois e dizendo qual é o mais apropriado naquele momento para alimentar a nossa carga. No caso, a nossa carga ali vai ser todo o sistema elétrico, mas antes da UPS. Então, qual é a geração que vai ir para a UPS? Então, ela fica monitorando esses problemas que o Elson citou. Então, se, por exemplo, se eu tive uma interrupção da rede e eu sei que essa rede, depois de 3 segundos, vai tentar fazer um religamento, a ATS é o equipamento que já sabe isso e ela fica esperando. A rede desligou, eu vou esperar o tempo da rede religar, né, para ver se realmente eu preciso partir o gerador. Se a rede, depois desses 3 segundos, por um exemplo, não voltou, eu sei, opa, o problema vai ser longo. Então, eu mando partir o gerador, a ATS faz essa função, dizer para o gerador parte. Quando o gerador estiver estável e pronto para ser conectado, a ATS faz a transferência entre a fonte de alimentação rede, que no caso está desconectada, para a fonte de alimentação do gerador. Nem sempre essa solução ela é feita com uma falha por falta de tensão. Muitas vezes ela pode ser feita porque o meu parâmetro importante para minha carga, ela tem os limites de tensão, como a gente tinha comentado. Então, existe um limite de subtensão, digamos que a minha carga fique estável em 220 volts. Quando chegar a 180 volts, eu sei, opa, isso é um problema para minha carga. Ela pode ter problema no motor, pode ter problema onde for, pode desligar o CLP, desligar o rack, desligar o leito hospitalar. Sabendo isso, eu antecipadamente peço para o gerador partir e faço a transferência, mesmo que a rede ainda esteja presente, mas não está dentro dos parâmetros aceitáveis. Então, a ATS é esse equipamento inteligente que fica no meio dos dois sistemas, entendendo e identificando qual é o sistema elétrico que vai alimentar. Nem sempre vão ser duas fontes de diferentes tipos. O que eu quero dizer? Podem ser uma transferência entre dois geradores. Ela fica no meio de dois geradores. Quando um gerador falhar, ela parte o outro. Ela pode também ser duas redes, né? E ela também fica monitorando as duas redes que são diferentes. Pode também fazer com uma manutenção, vai fazer a manutenção na rede. Tu sabe isso, tu já transfere para o gerador. Essa transferência ela pode ser feita tanto com uma interrupção quanto sem a interrupção. O que eu quero dizer com isso é que a ATS tem modelos diferentes que ela é capaz de fazer essa transferência paralelando as duas fontes. Ou seja, mantém Isso seria uma coisa que eu escuto bastante no mercado Zen, bastante revista, soluções de transferência por bypass. Soluções de transferência por bypass a solução de transferência por bypass é o quê? É tu ter como se fossem duas chaves de transferência. Porque quando eu falo de transição fechada, a gente está falando de manter as duas paraleladas. Quando eu falo de bypass, eu estou falando de poder fazer a manutenção na minha chave ATS, ou seja, eu tenho a minha chave aqui, mas ela também, como ela está no meio do sistema, se eu tirar essa ATS, eu fico sem nenhuma das duas fontes. Então, eu tenho um bypass que é o quê? Eu pulo essa chave, passo a energia por fora dela, por um período de tempo, para eu conseguir fazer a manutenção dentro da minha chave. Então, é um sistema bem comum de utilizar, pensando já na operação do processo. Quando eu tiver que parar minha ATS para fazer algum teste, fazer manutenção, fazer verificações se ela está própria para uso, eu consigo manter a minha energia sendo alimentada bypassando esse meu sistema de ATS. Sim, um ponto importante também, falando da ATS, é a inteligência que ela tem, né? Ela é um produto, tem uma inteligência embarcada nela, que automaticamente, como Eu acho que o Elson está... Qual fonte é mais saudável para o sistema? Acho que esse é um ponto importantíssimo. Está baixo?
Não, acho que tinha dado uma picotada só, Elson. Isso. Vamos lá, só complementando, né? O Vini colocou muito bem, o Vini colocou muito bem sobre a função da ATS, mas um complemento importante é a inteligência embarcada que ela tem, né? Então ela também toma algumas ações de entender, essa atenção que eu estou recebendo, ela está no nível adequado para a minha carga? Se não, melhor, que pode ser a rede elétrica, que pode ser o gerador, por exemplo, né? Além disso também ela consegue identificar, ok, a rede elétrica voltou, ela está presente de novo, ela tem qualidade de rede elétrica de novo, então ok, eu vou tirar o gerador e botar a rede elétrica de novo no sistema. Então, esse tipo de inteligência é importantíssimo para a gente mitigar aí todos esses distúrbios que vocês viram no quadrinho vermelho aí, para que isso não afete ou afete da menor maneira possível a carga. Bacana. Agora uma pergunta, já que vocês estão falando das soluções para o cliente, né? Essa é uma aplicação customizada para cada cliente ou não? Com certeza todo equipamento tem uma normativa, uma normalização, mas é uma solução específica para cada cliente ou ele é um produto único e o cliente que se adapta nessa necessidade? Bom, Marcelo, falando um pouquinho da ATS, a ATS, ela sim tem uma norma, como todos os produtos que são construídos, eles são normalmente construídos com base numa norma. Um ponto que eu gosto de destacar é que, às vezes, só para deixar claro, normalmente a norma, ela é escrita depois da necessidade, ou seja, se tem um problema, se identifica que há um problema, então, eu posso fazer essas transferências de inúmeras formas, né? A ATS é uma delas, eu posso fazer com vários equipamentos. Mas identificou-se que, ao longo do tempo, danos foram sendo causados, essas transferências não ocorreram, essa inteligência, por vezes, que a gente estava comentando antes, não foi muito bem projetada para aquele sistema, foi muito customizada, e criou-se normas para fazer o produto de uma forma mais segura e uma forma que fosse mais tranquila para o usuário confiar e ter uma alta qualidade naquela solução. Então, de uma forma geral, a solução, vamos chamar assim, a solução de potência, ela é uma solução pronta. Existem, claro, seus ranges de corrente, né? Existe lá de 40 amperes a 4.000 amperes, mas a gente tem o range de corrente, mas a solução física, ela é uma solução padronizada. O que muda de cliente para cliente são as necessidades. Então, normalmente, quando a gente pensa em usar uma ATS, quando a gente pensa em energia crítica, a gente precisa entender a necessidade do cliente. Normalmente, precisa entender o que é para aquele cliente um problema realmente. Será que para todos os clientes vai existir harmônicas? Será que naquela planta tem muito inversor, né? E vai ter muito problema de harmônica, e a harmônica é um problema? Será que para todos os clientes existe grande possibilidade de ter afundamento e tensão? Então, a solução mais software, vamos chamar assim, ela é uma solução um pouco mais customizada para a necessidade do cliente. Mas a solução física, a solução mecânica, ela é uma solução normatizada. Ok. Um complemento também, Marcel, colocando o tema ATS, eu acho que a ATS também, ou chave automática, como a gente conhece, né? Ela traz também uma maior segurança para o sistema. Acho que esse é um ponto também importante no sentido de ter um dispositivo que é testado, provado para essa função. Enquanto temos no mercado muitas vezes outros tipos de solução, colocando disjuntores intertravados, contadores intertravados, a função desses equipamentos são proteção e seccionamento, e não transferência automática, né? Então, a eletrônica embarcada numa ATS, todo o conceito construtivo dela, ela entrega uma solução para a transferência. Então, acho que esse é a grande segurança da solução também que tem que se levar em conta, né? Bacana. E aí, quando vocês estão falando de normativas, vem duas grandes normas na minha cabeça, né? O L e EC. Vini, você que está envolvido nesse mundo de UL e EC, onde eu aplico cada uma delas? É específico para cada um? Elson, quiser algum comentário também? Vamos lá, Marcelo. Normalmente, assim, a gente tem, como tu está comentando, a gente tem duas normas, uma norma europeia, a IEC, que trata sobre soluções de transferência, e uma norma UL específica, que fala dentro dessa norma específica de ATS. Quando a gente fala, existe uma diferença muito clara entre as duas normas. Quanto à IEC, a norma ela é um adendo a uma norma já existente para produtos, ou seja, eu tenho uma norma geral que eu falo de todos os produtos, disjuntor, contator, disjuntor motor, chave,
eu tenho um adendo que fala sobre ATS. Que aí ele cita alguns testes extras que tem que ser feito para ter uma ATS, para ser considerado uma chave de transferência. Quando eu falo para a norma OL, é uma norma criada e desenvolvida para a transferência. Então, dedicado. Comparação em número, uma norma específica, em número de páginas, vamos pegar assim um exemplo, claro, uma norma tem 30 páginas, outra tem 400. Então, assim, é uma diferença muito grande. E quando eu falo da norma americana, a gente fala da possibilidade de se fazer uma transferência fechada, que é a transferência sem interrupção. Quando eu falo na norma IEC, eu estou falando de uma norma que não permite que tu tenha uma transferência com um tempo menor do que 50 milissegundos. Então, a norma determina que se tem uma interrupção. Essa é uma diferença já muito básica. Em termos construtivos, a norma OL é bem mais restritiva do ponto de vista de teste. Então, o produto para ser certificado L, ele normalmente tem que ser muito mais robusto em termos de características físicas do que o produto certificado em IEC. Então, eu diria que as duas normas elas são válidas. A gente vê muito no mercado aí, hospitalar e data center, uma solicitação para a norma UL, e para outros mercados, por vezes a gente não vê norma nenhuma, e por vezes a gente vê a norma IEC. Então, assim, existem esses dois mercados, são semelhantes em muitos aspectos, mas também distintos no quesito de requisitos construtivos. Ok, entendi. Bacana, interessante. As aplicações são diferentes, até a contextualização entre as normas são bem distintas. Bacana, ficou bem claro essas aplicações. Agora, quando nós olhamos a parte de operação de sistemas, né, e é onde nós queremos envolver essas aplicações, porque querendo ou não, você precisa de uma forma muito clara de trabalhar com sistemas que não é tão simples assim você operar, né? Agora, Elson, uma coisa que nos chama bastante atenção é quais são os investimentos na operação que precisam ser feitos para que nós possamos assegurar que essa energia crítica não tenha nenhum risco na operação, principalmente quando nós falamos de um hospital ou nós falamos de processamento de dados por data center, em bancos, por exemplo, cartões de crédito, ou então dentro de uma residência, dentro de uma operação de uma usina nuclear, como nós falamos das operações. Quais são os principais investimentos que nós podemos falar sobre isso? Os equipamentos hoje, né, que trabalham em um sistema crítico, como a gente colocou, sempre eles têm muita inteligência embarcada, né? Então, eles tomam ações. Eles tomam ações, muitas vezes, ações corretas, e o operador do sistema, ele precisa entender muito bem, se fala o operador de ter o conceito de energia crítica, né? A gente fala, por exemplo, uma curiosidade até, não sei se todos sabem, mas eu fiz alguns eventos como Olimpíada e Copa do Mundo, né? Na Olimpíada, a energia da rede é backup. A energia que é primária vem do gerador. Então, assim, eu consigo ter o gerador como confiável no meu sistema, grandes eventos é assim, né? E a rede elétrica vem a backup. Por quê? Porque eu controlo o gerador. A rede elétrica é uma série de outros artifícios que tem por trás que eu não tenho controle pleno sobre ele. Mesma coisa a gente fala de operação, o equipamento, né? Falamos muito de ATS, que é uma chave de transferência automática. Falamos de UPS, que é o sistema de energia ininterrupto, por exemplo. Então, a operação do sistema é importante, né? Entender como que esse ciclo, como que esses processos se intercalam, né? E aí prover recursos adequados de pessoas. As pessoas que estão envolvidas no sistema desse precisam conhecer muito a fundo os equipamentos, eles demandam atenções. E a gente fala muito na operação dos e garantir, né, o ciclo de vida desse equipamento. Ele está para o veículo hoje, o veículo segue uma regra de manutenções. Então, temos que trocar o óleo a cada período, temos que trocar os pneus a cada período, temos que rever o freio a cada período. Equipamento elétrico também é assim. Então, esse tipo de informação e operação para um sistema preserva a qualidade do equipamento e mantém a operação do sistema mais confiável. Isso faz parte também de um sistema crítico, né? Por exemplo, as UPS demandam
trocas de componentes esporádicos a cada período, porque o componente tem uma vida útil esperada em relação à temperatura, em relação à utilização desse componente. Mesma coisa a ATS também, ela tem uma série de regras que precisam ser atribuídas a ela, assim também bypass, né? A gente fala bypass é um termo em inglês que nada mais representa um desvio, é um desvio na alimentação. Por exemplo, uma ATS, ela requer, às vezes, para um sistema muito crítico, o bypass, que é como a gente fala um pouco nos termos aqui, é trocar o pneu do carro com o carro funcionando, com o carro rodando. É fazer uma viagem, no meio da viagem eu estou trocando o pneu, mas continuo minha viagem. A ATS com bypass é isso. Eu consigo colocar minha carga toda num sistema paralelo, e aí fazer a manutenção na minha parte automática, extrair a ATS, por exemplo, trocar todos os componentes dela, testar, inserir novamente ela e manter de novo o sistema em operação seguro. As UPS também demandam esse tipo de operação. Hoje as UPS cada vez mais são redundantes, são modulares, por exemplo. Então, também eu consigo numa UPS hoje retirar módulos dela, colocar o módulo em manutenção, testar, aprová-lo e inserir novamente no sistema, né? Inserir novamente no sistema. Então, por esse ponto, é muito importante entender, né, o ciclo de vida de cada um dos componentes desse circuito e investir em treinamento, tanto para operação, para manter esses componentes aí em saúde, vamos dizer assim, e também investir nessa manutenção preventiva que sempre demanda, né? Preditiva, preventiva, muitas vezes para um sistema. Para evitar o quê? Para evitar a manutenção corretiva. Por quê? Nenhum sistema de energia crítica hoje, ele garante 100% de disponibilidade. Sempre vocês vão ver as teorias sempre garantem 1, 2, 3, eles falam vírgulas, né? Então, 99,9, 99,1, 89,2, sempre existe uma condição que nunca é 100% de disponibilidade para um sistema. Pode ser uma operação, muitas vezes, pode ser uma falha na manutenção, pode ser, de repente, um desligamento inesperado, um procedimento inesperado. Então, por esse motivo, a gente considera que a operação do sistema é tão primordial como a conceituação do sistema crítico. Bacana, legal, muito bacana, Elson. Os investimentos, acho que eles são bem amplos, né? Vini, algum outro lembrete de investimentos na parte de operação, além de treinamento, que o Elson já comentou, na parte de manutenção preventiva? Algo que é importante reforçar, por exemplo? Eu acho que é importante de reforçar, Marcelo, uma coisa que a gente que vivencia bastante aí no mercado, é que, pensando assim, tirando os sistemas que já trabalham com uma energia crítica, né, pensando nos sistemas de um modo geral, a maioria dos sistemas, antes deles falharem, eles apontaram que eles iriam falhar. E muitas vezes, esses sistemas, eles ficam... Vamos dar um exemplo mais simples. Um motor. O motor está lá trabalhando todos os dias, né? Mas ele, cada dia, demora um pouquinho mais tempo a partir. Um pouquinho mais tempo a partir. Até que chega num ponto que ele tranca, não parte, ou dá um problema de corrente e desarma. Mas isso, ao longo do tempo, foi sendo apontado pelo sistema que iria ocorrer. Então, a gente tem vários sistemas hoje que fazem com que a gente saiba antecipadamente que aquilo está ocorrendo. A gente pode citar isso para o motor, a gente pode citar isso para um disjuntor, com a própria análise do disjuntor, de saber quando que o seu polo precisa ter manutenção. Então, o disjuntor levanta a mão e fala, opa, vou falhar, né? Estou começando a ter problema, preciso de manutenção. E aí eu não necessito... né? Estou aquecendo. Estou aquecendo. Ou o motor, o controlador do motor fala, o motor está demorando mais tempo do que deveria para partir. Ele levanta a mão. O equipamento inteligente levanta a mão para o sistema e fala, gente, olhem para mim que daqui a pouquinho eu vou falhar. Então, sistemas que são mais críticos, que de repente, dentro de uma unidade, nem todos os sistemas estão enquadrados nesse ponto, mas os sistemas que estão, você pode ter uma inteligência embarcada no dispositivo para te avisar antecipadamente, para você poder parar programado para fazer a manutenção. Até mesmo a ATS, a gente tem uma linha da ATS da BB, que é a Truan, que ela detecta o desgaste do contato dela para avisar, dizendo, olha, estou em tantos % no meu desgaste. Daqui um pouco, eu preciso de uma manutenção, preciso de uma intervenção. O próprio dispositivo faz isso. E hoje, muitos dispositivos da BB são capazes de mandar essa informação para a internet. E você, do central de manutenção, fazer a avaliação do que está ocorrendo.
Bacana. Aí eu vou pegar um gancho até do que você falou, Vini, e vou já jogar duas perguntas para você e para o Elson. Uma chegou aqui no WhatsApp e eu copilei do que eu estava pensando para falar e com essas duas. Quando nós falamos em manutenção, nós temos manutenção preventiva, preditiva e corretiva, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para nós, olhando os sistemas de energia crítica e olhando também uma coisa que é muito forte dentro da ABB, uma coisa chamada ciclo do produto, ou ciclo de vida, ou Life Cycle Management. O que vocês podem compartilhar para nós, fazer uma associação com a manutenção preventiva, preditiva e corretiva com o Life Cycle Management? Bom, Marcel, vamos começar primeiro falando que eu tinha dito agora, né? Então a gente tem como fazer essa manutenção, que nem o Elson estava comentando. Existem os produtos, eles indicam, para fazer as manutenções, eles indicam o período, né? Vamos pegar uma chave, um disjuntor, uma UPS, indica o período que tu precisa fazer as devidas manutenções, quais são os testes que deveriam ser feitos, né? De tanto em tanto tempo. Existem produtos hoje para fazer antecipado, ou seja, eu posso postergar essa manutenção porque o produto tem inteligência embarcada a ponto de dizer, olha, eu estou tranquilo ainda, eu não preciso de manutenção, ou sim, eu preciso de manutenção. Então, o produto tem como te avisar antecipadamente para evitar. Porque o grande ponto é a gente sempre evitar a manutenção corretiva, porque quando eu tenho que parar para fazer uma correção, a falha aconteceu. Alguma coisa parou, né? Algum problema eu tive, e quando eu tive algum problema, eu tive algum prejuízo, né? Esperamos aqui sempre que seja o prejuízo mínimo possível. Quando a gente fala de energia crítica, a gente sempre vai falar do prejuízo que não deveria ter acontecido. Pode ser um desligamento, pode ser uma parada não esperada numa indústria, pode ser um desligamento de energia no sistema hospitalar. Então, por causa de uma falha de um dispositivo que vai precisar de uma manutenção corretiva. Então, é importante a gente falar que quanto melhor for, ou seja, quanto mais inteligente esse dispositivo for, melhor para nós, que a gente, antes de ter a falha, consegue detectar. Mas também existem os ciclos de manutenção, que são indicados para os produtos que não tenham ou que não estejam disponíveis para essa análise preditiva. Muito bacana. Boa. E aí, quando nós falamos do ciclo de produtos, pessoal, o que vocês podem dizer sobre o ciclo de produtos? Isso é bem claro para nós, né? Tá enraizado ainda na ABB. O que a gente pode contribuir, Elson? Normalmente, Marcel, a ABB ela define tempo de vida útil estimado para os produtos, né? Então, logicamente, isso é feito através de um time de engenharia, e esse time define, olha, esse produto ele tem um tempo de vida esperado, por exemplo, de 15 anos, né? Vamos pensar dessa maneira, trabalhando de 15 a 20 anos, por exemplo, que é um pouco usual. E aí, nesse período, existem especificamente, como também no nosso veículo, como também em recomendações de outros componentes no mercado, existem recomendações de manutenções específicas a cada período, né? Então, vamos falar, por exemplo, da ATS, por exemplo, né? Os contatos, hoje, eles têm, a ABB investe bastante em tecnologia em IoT, então o Ability é uma ferramenta da ABB, né, muito voltada à internet das coisas. Essa ferramenta tem uma inteligência. A inteligência da ferramenta é entender, olha, o contato ele foi acionado quantas vezes, qual a temperatura que esse contato levou em cada uma das vezes, e com isso eu consigo estimar, na inteligência do equipamento embarcada já, qual é a durabilidade desse contato para eu prever já uma troca possível futura, antes da falha. Por exemplo, mas uma análise real, né? Análise real, correto. E em cima da operação do trabalho dele, em cima do esforço dele. Né, entre transferências, entre outros contratempos que ocorrem também no sistema. Por exemplo, as UPS também, um paralelo também, que está também entrando no Ability agora, elas também têm trocas de componentes específicas já programadas, né? Então, a cada 5 anos existem trocas de componentes específicos. Então, o software também já identifica quais são essas trocas, qual é o tempo de troca que deve ser aplicado, né? E aí também com isso a gente consegue identificar o quê? O equipamento ele tem uma sobrevida e aí ele pode chegar a 15, 20 ou até mais. Temos equipamentos que duram mais de 20 anos hoje, desde que a manutenção seja muito bem seguida, né? Como o Vini mesmo colocou, Vinícius, a ideia é sempre evitar a corretiva. Então, se você trabalhar muito bem na preditiva e na preventiva, principalmente,
Tudo isso, né, você consegue garantir que o seu sistema não vai ser totalmente contra falhas, mas você mitiga os riscos no sentido de deixar aquele equipamento em funcionamento adequado e aí sim mitigar qualquer tipo de evento específico nesse equipamento. E além disso, né, isso é uma coisa importante até para você prolongar a vida do equipamento. Mas nós temos uma coisa que eu chamo de Lifecycle Management, que a BB define 4 grandes etapas, né, dos produtos, que é o produto ativo, então, ou seja, do momento que ele nasce até o pico da onda dele, ou seja, no maior pico de venda dele, ele permanece aí dependendo do produto, você tem de 15 a 20 anos, de 20 a 30 anos. Num segundo momento, esse produto entra numa fase clássica, que perdura por mais alguns anos, ou seja, de 5 a 10 anos, para manter as peças ainda ativas. Já foi lançado um novo produto, mas aquela que foi anteriormente ainda continua a produção. Depois ele tem um ciclo ainda chamado limitado, onde você não tem uma produção contínua desse material, mas você tem algumas peças que podem ser montadas emergencialmente, pode fazer nas fábricas da BB. E por fim, o obsoleto, são equipamentos já muito antigos, aí já depreciados e muitas vezes com tecnologias obsoletas, né? E acho que isso ocorre em todas as vertentes, na UPS, na ATS, nos disjuntores, nos painéis, porque, querendo ou não, você tem uma evolução contínua sobre os equipamentos, sobre os produtos. E isso é um ponto que bastante chama a atenção nessas aplicações, ainda mais em sistemas de operação crítica, que é uma situação tão sensível que, se você não tiver os ciclos muito bem definidos, dizendo, olha, eu comprei o sistema agora, mas daqui quanto tempo que eu vou precisar trocar esse sistema? Né? Então, na ABB, você tem para cada produto uma ficha, uma tabela, considerando esses ciclos de vidas muito, muito claros. Então, se eu comprar o produto agora, olha, eu vou ter peça até 2040, né? Eu vou ter peças 2050. Então, ou seja, passa uma tranquilidade também para o mercado que sabe que as peças vão estar ali. O produto não vai sair de uma hora para outra do mercado e deixar você na mão. Então, acho que isso é uma coisa bem importante também, principalmente para essa sistema crítica, onde você está falando de um valor agregado muito alto, você tem interferência de sistema, você tem compatibilidade de sistema, você tem linguagem de sistemas diferentes. E uma coisa importante, vocês falaram uma palavrinha mágica aí no meio, eu queria que um de vocês me respondesse. O que é o ability? Vocês lançaram essa palavrinha mágica aí, mas quem pode me ajudar a responder o que é o ability? Te ajudando a responder, Marcelo, o Ability é o conjunto de soluções da BB para o mercado digital. Então, a gente vê que cada vez mais o mercado vem caminhando para soluções digitais, soluções que trabalham aí com IoT, com Big Data, soluções que trabalham com esse mercado da indústria 4.0. E a BB ela criou um nome para todas essas soluções que compõem esse mercado digital. E esse nome da BB chama BB Ability. Dentro dessas soluções, tem várias linhas de produtos, várias linhas de soluções, muitas vezes englobando mais de um produto dentro da mesma solução, para que a gente atenda o mercado para essa nova geração industrial, que vai ser a indústria 4.0, muito mais digital, muito mais conectada. Então, a gente pode citar o que aconteceu, uma revolução nos últimos anos, os smartphones, da internet, impressoras 3D, um monte de tecnologia que vem modernizando, e a BB, se preparando para isso, criou esse conjunto de soluções que se chama BB Ability. Dentro das soluções para energia crítica, a gente tem algumas que a gente pode destacar aqui, Marcelo. Uma delas a gente chama do Ability ADCS, que é a solução da BB para monitoramento em nuvem dos dispositivos de campo. O que dispositivos? Um disjuntor, por exemplo, que está lá na entrada do meu painel, depois do gerador. Esse meu disjuntor, ele é de 3.000 amperes, vamos dar um exemplo. Além desse meu sistema conseguir monitorar a vida útil do disjuntor, ele também é capaz de mandar um aviso indicando, olha, está chegando em 3.500 amperes, daqui a pouquinho o disjuntor vai desligar. Ou está chegando muito próximo da corrente nominal do disjuntor. E, numa eventual falha, essa falha fica registrada nesse meu sistema. Então, o meu sistema fica olhando e dizendo, olha, o que aconteceu foi uma sobrecarga na fase 1. E eu consigo ver rapidamente que foi uma sobrecarga e não um curto-circuito. São ações diferentes que são tomadas pela manutenção, com esse conjunto de soluções Ability da BB, tornam a vida da operação mais simples, mais rápida e mais ágil, que é o que a gente, principalmente no mercado crítico, sustenta. A gente tendo um problema, quanto mais rápido a gente consegue descobrir o que aconteceu,
mais rápida vai ser a solução que nós vamos dar. Então, a Ability é esse conjunto de soluções. E uma delas que eu destaquei é o EDCS, que dele também eu consigo tanto levar o disjuntor quanto a chave ETS. Bacana. Lembrando que o Ability da ABB, ele é uma parceria entre a ABB e a Microsoft. Então, ou seja, todos os níveis de segurança, de tecnologia, de informação de dados, é uma relação muito interessante. Além disso, até o final deste ano, a solução Ability ela é gratuita no site da ABB, você não tem custo, então todo mundo que tiver um dispositivo da ABB de baixa tensão, UPS ou qualquer equipamento que pode ser conectado na nuvem, você pode utilizar durante 12 meses, independente quando você fizer a inscrição no site da ABB, gratuitamente essa plataforma para testar, para você ver o quanto que é fácil você gerenciar a sua planta, monitorar os seus equipamentos, receber alertas, informações de uma forma rápida e simples e se antecipar aos problemas. Elson, você ia comentar alguma coisa? Sim, eu só ia mencionar que existe uma máxima aí que diz, né, o que eu não meço, eu não controlo, né? Então, acho que o Ability, falando um pouco do Ability, trazendo isso também para um sistema crítico, a gente considera, dentro do sistema crítico, sempre existe o BMS, né, como a gente chama, que é o Building Monitoring System, né? É um sistema que monitora, ele coleta informações que estão atrelados aí a um sistema crítico, concentra isso e dá para o operador aí uma visão geral do sistema, né? Então, o Ability nada mais é também que uma ferramenta muito similar, ela tem essa interoperabilidade entre os sistemas, então eu consigo mesclar diferentes sistemas, como um disjuntor, como uma ATS, como uma OPS, como medições, né? Seja elas em média tensão, seja em baixa tensão, seja nas PDUs que estão, né, alimentando um sistema crítico também, os disjuntores específicos. Então, tudo isso eu consigo concentrar e, além de monitorar, eu tenho também o ciclo do produto, entender como é que ele está se comportando, quais são as ações que eu posso tomar também, por exemplo, no caso de um excesso de corrente em um disjuntor, ou no caso de uma ATS, onde eu percebo que os contatos estão sobreaquecendo, porque pode existir uma sobrecorrente sobre essa ATS. Então, esse monitoramento eu consigo, na verdade, sempre, com isso, tendo os dados, eu consigo controlar e melhor manter o meu sistema. Bacana, muito interessante, né? Ou seja, você consegue fazer integração em todos os perfis. Bom, deixa eu fazer uma sugestão para vocês. Na verdade, nós falamos de energia crítica, mas quais são as soluções para energia crítica, Vinícius, que nós temos para chaves? Eu vi que você preparou um slide aqui. Compartilha com nós um pouquinho quais são essas soluções de energia crítica de ATS, voltadas para ATS, para as aplicações. O que você pode falar para nós dessas soluções aqui? O que tem de diferente? O que esses equipamentos fazem? Vamos lá. Então, como a gente estava falando antes, a ATS, que é o equipamento que vai fazer essa transferência, a gente chama de ATS o equipamento que ele faz a transferência de forma autônoma, automática. Mas a gente também tem o equipamento que ele é comandado, né? E esse comando ele pode ser tanto feito de forma manual, quanto comandado de forma automática. Então, as primeiras duas linhas que a gente olha ali, a primeira é a OTC, são chaves de transferência aí, comutadoras manuais. Então, o operador quer fazer a manutenção, quer fazer a operação, mas faz manualmente. Depois, logo em seguida, a gente vai ter as chaves de transferência, que elas são feitas comandadas. Então, alguém diz para a chave, olha, agora é a hora do gerador, agora é a hora da rede, então vai para um lado ou para o outro, ou fica no meio, então existe um comando sobre o dispositivo. Quando a gente entra na linha de ATS, que foi o que a gente mais comentou aqui agora, esse equipamento ele possui a inteligência. Então, esses equipamentos são os inteligentes que eles determinam, eles conseguem entender, eles são construídos para entender qual é a fonte que o sistema tem que estar. Então, eles determinam, os seus devidos ajustes, qual é a fonte. Então, a gente tem primeiro uma ATS compacta, normalmente aí até 125 amperes, bem utilizada para a parte de iluminação, a parte de corrente mais baixa. E a gente tem as duas linhas principais de ATS. A primeira delas é a linha da Truan, que é uma linha da ABB de transferência que faz a comutação de forma aberta, ou seja, eu faço sempre a comutação com uma interrupção. É uma chave muito rápida, ela aí consegue fazer a transferência em até 50 milissegundos. Para muitos processos, com certeza, com uma OPS para energia crítica, esse tempo ele é um tempo bem razoável. A gente tem dentro dessa chave, a gente costuma dizer que é a primeira chave do mercado, tudo em um. Porque como a gente olha, a gente tem muitas chaves que vão ter
a chave, depois o controlador, depois a solução de comunicação. Muitas vezes eu preciso colocar TCs, que são equipamentos que cada vez mais a gente vê no mercado não sendo utilizados. Então, ela tem tudo isso dentro de um único dispositivo, do único invólucro, aí para a transição aberta. Essa chave ela tem a possibilidade de ter tanto a norma IEC quanto a norma UL. Foi o que a gente citou anteriormente também, falando um pouquinho sobre essas diferenças que se tem entre as duas normas. E quando a gente fala de uma transferência fechada, uma transferência especificamente que não tenha interrupção, a gente vai falar da nossa linha Zenit. Ele é um legado que veio quando a gente adquiriu aí a GE, uma parte da GE, um braço da GE de soluções para a indústria. A gente trouxe esse produto para a BB. Esse produto ele fica aí de 44 mil amperes com a possibilidade de se ter o bypass. Então, quando eu preciso de bypass, é a solução da Zenit, e também com a solução de transferência fechada. Então, ela também tem esse seu controlador específico para a transferência e vai de 44 mil amperes. Ok, obrigado, Vini. Uma aplicação bem completa na parte de transferência. E aí, para complementar aquele slide inicial, onde nós tínhamos lá um data center, nós temos as soluções envolvidas a parte de Power Protection, que nós chamamos na BB, que nada mais é do que você tentar melhorar e garantir e assegurar a energia. Elson, o que você pode compartilhar com nós sobre esse perfil de produtos? Power Protection, Marcelo, como você mesmo mencionou, é uma série de soluções, né, focado aí em manter a alimentação estável e a alimentação de qualidade, né, para diversos tipos de cargas. Então, o portfólio, trazendo assim, de UPS, basicamente uma UPS, o que ela o nome é um sistema, né, traduzindo ele, é um sistema ininterrupto de energia, né? Basicamente, o termo seria esse, é um sistema ininterrupto de energia. Então, o que ele faz, a UPS, basicamente, é transformar a energia da entrada numa energia segura na saída. Então, o termo que se usa em UPS é, muitas vezes, dupla conversão. Por quê? Ele converte tensão, ele converte frequência. Então, eu retiro esse risco que a rede me traz de um evento em frequência e tensão. Então, tudo que vocês viram no início de SAG, swell, interrupção, blackout, a UPS ela mantém a energia estável na saída. Então, sempre a saída teria lá 380, 220, 120 volts estável, né? Sem oscilação nenhuma em frequência e tensão. Então, nós temos no nosso portfólio, logicamente, diversos tipos de soluções de UPS hoje que partem aí desde as monofásicas de 1 kVA até sistemas que podem chegar aí a 5 mega, a 35 mega VA de potência, MVA de potência até, né? E basicamente as UPS elas têm um portfólio aí focado em cada aplicação, então é importante sempre mencionar isso. As UPS elas nascem já com uma necessidade específica, então tem UPS que são mais robustas para certos segmentos, por exemplo, a indústria. Tem UPS que lá, a indústria tem muita carga tipo motor, tipo resistências, tipo muitas vezes cargas indutivas junto ao mesmo tempo operando num sistema. Então a UPS tem que estar muito bem desenhada para suportar esses sistemas. E todas elas que vocês viram em termos de UPS, sempre temos um backup de energia que é provindo de uma outra fonte de energia, seja ela uma fonte de energia química, como as baterias, seja ela de energia cinética, como um flywheel, por exemplo, seja ela também de energias hoje químicas mais renováveis, aí que temos soluções de íons de lítio, entre outras soluções também. Então, nossos sistemas sempre são compatíveis com todos os tipos de energias hoje disponíveis, né, em backup no mercado. Temos também, Marcel, uma outra linha que é mais focado em condicionamento de energia. Então, assim, é uma solução para grandes consumidores, né? Grandes indústrias que sofrem muitas vezes com eventos de afundamento, a gente chama de SAG, swell, né? Então, são microcortes ou afundamentos muito curtos, né? No espaço de tempo, dizendo aí de milissegundos às vezes, mas que provocam aí uma série de contratempos numa produção. Por exemplo, laticínio. O laticínio tem um processo muito bem controlado de pasteurização, por exemplo, do leite, que seja, e aí se esse processo tiver uma interrupção no meio do processo, toda a produção é perdida.
Então, você imagina quanto em um microcorte desse de 100 milissegundos, quanto não traz de prejuízo para uma indústria. Então, temos soluções que é possível, né, falando em indústria, a indústria sempre tem um detalhe muito importante, que é não ter muito espaço disponível, né? Sempre temperaturas elevadíssimas, então a bateria, às vezes, para uma indústria é muito complicado pelas temperaturas que se fala aí, por exemplo, numa mineradora, numa indústria de óleo e gás, por exemplo. Então, os sistemas condicionadores, eles têm, na verdade, uma eletrônica já preparada para suportar esses eventos de afundamento de tensão, por exemplo, né? Como são os nossos condicionadores PCS. Então, essas soluções elevam aí o nível de potência. Algumas soluções que nós temos aí em média tensão, né, falando aí de 6.6 até 24 kV hoje também, né, 1000 volts na verdade, com uma potência elevada também, trazendo soluções, por exemplo, sejam de UPS, seja de conversores de frequência. Existem sistemas no Brasil que necessitam converter frequência, então eu tenho a entrada de 50 Hz, saída de 60 Hz, que é a nossa alimentação usual no Brasil, só que tem equipamentos muitas vezes que vêm de outros países que são em 50 Hz, então o cliente prefere converter essa frequência, né, ao invés de mudar todos os equipamentos para uma outra frequência. E além de tudo isso, pensando em energia mais limpa, temos equipamentos que eles não necessitam de baterias, né? São os condicionadores, e eles atuam, né, traduzindo, né, trabalhando especificamente nos microcortes de energia, né, nas microinterrupções. E aí esses equipamentos conseguem manter energia estável na carga aí, seja para uma indústria de bebidas, por exemplo, como mencionamos, um laticínio, uma indústria de papel e celulose, uma de óleo e gás, porque ele trabalha pontualmente nos eventos de SAG, né, ou afundamento ou elevação, que chamamos de SAG e swell. Então, aí é um pouco do portfólio, e atrelado a isso ainda, nas UPS trifásicas, nós temos soluções que são modulares. A gente falou muito de manutenção, falou muito de operação do sistema. Então, a UPS modular é um sistema como o bypass da ATS. Eu consigo deixar o equipamento em operação, colocar ele em manutenção, então eu retiro um módulo da UPS, mantenho os outros módulos alimentando minha carga, faço a manutenção nesse módulo, devolvo ele para o sistema, testo ele e coloco ele de novo em operação. Isso tudo com o meu sistema em operação. Então, uma vez que o cliente prova esse tipo de facilidade, né, de fazer uma manutenção no sistema em operação, ele não abre mão mais, ou seja o bypass, ou seja o PS modular. Então, tudo isso para ele traz um diferencial relacionado à solução, né, que tem que ser tão crítica, que atende a um segmento de energia muito específico. Que legal. Na verdade, essas soluções que você e o Vinícius comentaram atendem toda aquela gama de produtos, de problemas que nós falamos inicialmente dos sistemas de energia crítica, ou seja, conseguimos fazer transferência, conseguimos fazer manutenção, conseguimos atender um segue-swell, as harmônicas, as frequências, ou seja, é uma solução completa para o sistema crítico que você realmente se sinta confortável. Muito bem, bacana. Bom, na verdade, acho que a apresentação, de uma forma geral, conduziu de uma forma positiva. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui. Eu vou filtrar algumas para a gente não estourar o tempo. A Bruna, que é a nossa chefa aqui de marketing, já me deu um puxão de orelha por causa do tempo, para eu não estourar. Uma primeira pergunta, Elson, já que você está falando de UPS, eu vou pegar essa aqui que já está na minha tela. A primeira pergunta é: eu preciso sempre usar uma UPS para aumentar a confiabilidade do sistema crítico? Depende, boa pergunta, depende muito do tipo de aplicação, né? Por exemplo, nós temos também sistemas hoje, além de UPS, temos também carregadores de baterias ou retificadores, né? Que ele também pode trazer a mesma solução, pensando, por exemplo, a subestação é alimentada hoje em 125 VCC, né? Então, também nós temos nosso portfólio soluções de retificadores ou carregadores de bateria que podem também alimentar sistemas como esse, né? Como um sistema trazendo aí para o mundo subestações, por exemplo, né? Em corrente contínua. Temos também retificadores, que retificadores também podem trazer soluções em corrente contínua, seja 24, 48, 125 volts. E as UPS também, claro, temos aí uma grande demanda de soluções. Lógico, pensando em cada uma das aplicações para o produto, tem uma UPS que melhor se adequa. Então, por exemplo, falando em redundância, como você colocou, as modulares têm uma maior facilidade nessa redundância. Assim também como tem UPS que são paralelo redundante. A gente pode colocar duas UPS em paralelo, fazendo a função de uma, para que se uma falhar, a outra UPS, sem ter nenhum tipo de interrupção,
continua alimentando o meu sistema, né? Então, assim como também eu mencionei os PCS, são os condicionadores, eles também têm um conceito modular, isso é importante mencionar, que permite também que eu mantenha o sistema de operação, em manutenção consiga fazer isso de uma maneira mais simples. Tá? Então, é muito importante pensar, né, depende de quanto crítico é a aplicação, pensar na redundância, sendo paralelo redundante, sendo modular, tudo isso traz para o sistema maior disponibilidade, e aí que resume também em maior confiabilidade. Bacana. Vinícius, uma pergunta que fez aqui que me chamou a atenção é o sistema de comunicação das ATS, eles são similares aos disjuntores Emax 2? Interessante, alguém fez uma pergunta interessante aqui. Eles são similares? Eles são o mesmo estilo? Como funciona o sistema de comunicação hoje para colocar a ATS no Ability? Legal, Marcel. Quando a gente fala de Truan, que é um produto que a gente comentou ali antes, sim, ele tem exatamente todos os protocolos que o Emax 2, ele compartilha o mesmo módulo do Emax 2 para a comunicação. Então, tanto para o nosso EDCS quanto para um sistema supervisório BMS, o módulo ele é capaz de falar esses 6 protocolos de comunicação igual ao Emax 2. A gente está falando de Modbus RTU, TCP, Profibus, Profinet, Ethernet IP e DeviceNet. Quando a gente fala desses protocolos, sim, a Truan é capaz de falar exatamente todos esses protocolos. O legado Zenit ZTS, a gente normalmente vai falar de Modbus. Então, a gente está hoje com as linhas Zenit em Modbus, e a gente tem aí a perspectiva de logo em seguida também termos todos esses protocolos em breve na linha Zenit, para também conversar todos eles em qualquer protocolo industrial convencional. Bacana, legal, Vinícius. Uma outra pergunta que chegou sobre as chaves aqui também para mim é: a parametrização dessas chaves, ela é intuitiva? Ela segue a mesma forma de uso de um celular? É muito parecido, Marcelo. Quando a gente está falando da Truan, ela é muito semelhante. Ela tem um auto setting, ou seja, no momento que eu coloco a Truan num ponto de instalação, ela detecta os parâmetros da rede, ela se autoconfigura e com poucos ajustes é possível que o usuário faça essas próprias configurações. É uma chave super simples, tem assim no sentido de operar ela, né, o display. Ela tem também o mesmo software que a gente consegue comunicar com o computador para fazer, se necessário, a programação via computador. Então, sim, é parecido com o celular e é possível, sim, fazer a programação diretamente na EHM. A gente logo vai ter aí a Zenit T, vai ser a Zenit com o controlador Truan. Então, a gente pode dizer que essa resposta engloba os dois produtos. Você já deu uma break news aí no mercado, hein, Vinícius? Não, muito isso aí bom, tá no forno, Marcelo, tá no forno, logo vem. Tá bom. Bom, na verdade, a Bruna já me cutucou aqui dizendo para nós começarmos o processo de encerramento. Então, desde já, eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado pela presença, pela paciência. Espero que tenha gostado da nossa viagem no ABB Latam Tour Eletrificação. É uma viagem realmente de descobertas de novos conhecimentos, de novos produtos, novas informações. Deixo aqui, compartilho com vocês as nossas mídias sociais. Então, cliquem nas nossas mídias, no Pinterest, YouTube, Facebook e LinkedIn, ABB Eletrificação. Nessas mídias, nós fazemos uma série de divulgações de material técnico, de treinamento, de informações. Temos no Instagram também. Nós temos o Abel, inclusive o Abel ele responde as perguntas de vocês que vocês tiverem. Foi bem interessante, bem bacana a apresentação. Eu agradeço desde já em nome da ABB Eletrificação. Muito obrigado. Vinícius, alguma consideração final? Marcel, mais agradecer a oportunidade aí de participar do evento, agradecer a oportunidade pelo time do marketing. Ficamos sempre à disposição de todas as dúvidas também que vierem a surgir depois. Por favor, fique à vontade de nos mandar, que a gente também responde se algo aqui não foi sanado. Boa tarde. Bacana. Obrigado, Elson. Agradecer também, pessoal, toda a estrutura ABB aí, o marketing, a todos os participantes aí, principalmente, né, pelo tempo, e deixar aí nosso canal aberto, tem aí as mídias sociais para todos acessarem com mais informação.
Tem muita informação interna, então tudo que nós falamos aqui de UPS, ATS, vocês podem pesquisar na internet, vão achar muita informação relacionada e ficamos à disposição para vocês aí, qualquer necessidade aqui, estamos aí sempre à disposição. Bacana. Bom, complementando, temos também um outro canal de comunicação da ABB, que é a loja.br.abb.com. Deixa eu ver se eu não falei bobeira aqui. loja.abb.com.br. Clica lá, você vai conseguir ter acesso a informações dos produtos, informação técnica, a compra dos equipamentos pelos distribuidores da ABB diretamente, pelos nossos parceiros. Os nossos canais de informação também estão abertos. Fiquem à disposição a qualquer necessidade. O time ABB vai estar pronto para ajudá-los e a respondê-los. Agradeço a todos pela paciência, pela atenção, foi muito bacana. Obrigado pelas perguntas, foram bem construtivas. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Elson. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.